Além de aprender as posições, de ficar em pé e de surfar, é muito importante que a gente conheça a história do surf no mundo, a história do surf no Brasil, como é que o surf chegou aqui, como é que hoje a gente tem pranchas como essas para poder surfar. Para alguns, apenas diversão. Para outros, o surf é coisa séria. A origem do surf se deu nas ilhas polinésias do Oceano Pacífico, assim como na África Ocidental e no Peru. Mas foi no arquipélago havaiano que o surf teceu seu maior avanço, sendo melhor documentado. Para os havaianos, o surf não era apenas um lazer, tinha um significado espiritual e social. Quase todos os aspectos do surf eram regidos por um código de regras e tabus chamado Kabu. Faziam oferendas para as principais árvores que seriam talhadas para a construção de uma prancha, como por exemplo a coa e a wili-wili. Os havaianos também referenciavam as ondas e agradeciam por suas vidas quando, ao surfarem, sofriam quedas perigosas das ondas. E toda essa dinâmica envolvendo suas crenças era feita com o auxílio de um líder espiritual da comunidade, chamado de Kahuna. Certas ondas eram reservadas para um pequeno grupo mais elitizado. Os surfistas apostavam em quem conseguia ir mais longe e mais rápido nas ondas, quem pegava maior e quem tinha a técnica mais apurada, conferindo respeito, status e sucesso no amor. Apesar de muitas teorias apontando o surf como esporte dos reis, homens e mulheres de todas as classes sociais surfavam, muitos com alaias, que eram finas e medianas, e outras pessoas surfavam de paipo, que eram pequenas de bicos arredondados, onde os surfistas ficavam de bruço. Havia também as pranchas Zolo, que eram enormes, 2 vezes o tamanho de um pranchão nos dias de hoje, e só podiam ser usadas pelos grandes chefes das comunidades. Nenhuma dessas pranchas tinham quilhas. O controle e direção das pranchas nas ondas eram feitas pela ponta dos pés e braço dos surfistas. Algumas décadas depois, missionários calvinistas acabaram chegando no Havaí, com o objetivo de catequizar e transformar o arquipélago em uma colônia. Para os missionários, o surf era considerado um pecado. Desencorajavam os havaianos juntamente com outros aspectos de sua cultura nativa. Mas a maior ameaça de todas foram as doenças trazidas pelos europeus, dizimando mais de 800 mil nativos das ilhas, restando pouco mais de 40 mil deles. Em 1890, colonizadores brancos já possuíam bastante influência nas ilhas, e em 1893 a monarquia nativa foi derrubada. E 5 anos após essa derrubada, os Estados Unidos anexaram as 5 ilhas como território americano. Após esses conflitos políticos, o surf ressurgiu nas ilhas, liderados pelos nativos e logo depois pelos próprios colonizadores. E dessa forma, o surf foi levado para o resto do mundo, sendo os primeiros relatos dessas viagens para outros locais em 1907, por George Frett. Era considerado um dos maiores nadadores do Havaí, levando o surf para a costa oeste dos Estados Unidos, a Califórnia. Além de ser um excelente surfista e nadador, Frett era salva-vidas, provavelmente um dos primeiros da costa oeste americana. Na sequência, outro importante nadador havaiano, que se tornou praticamente uma celebridade e também considerado o pai e embaixador do surf em muitas outras teorias sobre a origem do esporte, foi Duke Kahanamoku, campeão olímpico em 1912 de natação, abriu caminho para o surf em praticamente todo o mundo devido à fama alcançada. Além de um excelente nadador e surfista, Duke também atuava em filmes americanos, o que fez com que o estilo de vida havaiano pudesse ser reconhecido e apreciado por todos, e até hoje Duke é um símbolo para todos os surfistas, principalmente para os havaianos. Famoso pela célebre frase: "O melhor surfista é o que se diverte mais". Uma figura central por trás da propagação da imagem de George Frett e de Duke Kahanamoku
é Alexander Hame Ford, jornalista, escritor e fotógrafo. Talvez um dos pioneiros em fotografia de surf em ação. Americano da Carolina do Sul, se mudou para o Havaí nos anos de 1900. Começou a aprender a surfar, mas não tinha êxito, até conhecer o havaiano George Frett, que o ensinou. Ele adorava surfar e tinha paixão de reviver o negligenciado esporte do Havaí daquela época. Tanto que fundou o Outrigger Canoa Club em 1908, um lugar onde o Aloha Spirit prevalecia e onde os esportes do antigo Havaí sempre terão um lar. Pelo menos esse era o lema do clube escrito em uma de suas paredes. Era um cara influente, não sei se porque tinha uma família abastada financeiramente ou se porque construiu seu status através do seu trabalho. Mas o fato era que ele possuía muitos contatos com pessoas da alta classe, artistas e com políticos. Existem teorias que questionavam suas boas intenções com os havaianos. Sua paixão pelo surf era inegável, mas existia uma questão sobre Ford que tratava de seus reais interesses em disseminar a cultura do surf havaiano para os americanos. Ele foi o cara por trás das viagens de Frett e posteriormente Duke para os Estados Unidos, com a ideia de mostrar o surf para os seus compatriotas através da demonstração de surf dos melhores havaianos da ilha, e assim fazer com que os americanos descobrissem o Havaí. Existia um interesse forte na especulação imobiliária e rede de hotéis no Havaí, e também na Califórnia, seria uma ponte estratégica entre a costa oeste e as ilhas. Segundo outras teorias sobre as reais intenções de Ford, era que havia uma preocupação com um número grande de havaianos nativos e asiáticos, e isso o incomodava. Ford queria promover o turismo nas ilhas através do surf, num primeiro momento, e após fazer com que os americanos se tornassem os residentes das ilhas. Não sei de fato o que é verdade, mas se a teoria obscura for a verdadeira, Alexander Hame Ford se deu mal, até certo ponto, porque seu plano demográfico fracassou em 1959. O Havaí se tornou um estado e até os dias de hoje, o Havaí é o estado americano com maior diversidade racial do país. O Havaí é o berço e é a principal referência do surf no mundo e continua levando sua riquíssima cultura nos dias de hoje. A história do surf no Brasil. Nos anos 30 já havia relatos de surf em Santos, São Paulo. Um dos pioneiros em águas brasileiras na cidade paulista foi o estadunidense Thomas Hitcher e os brasileiros Osmar Gonçalves, Joar Raffer e Silvio Manzoni, que já conseguiam ficar em pé numa prancha que eles mesmos construíram. Modelos de pranchas de projetos havaianos foram construídos a princípio para ser usado em salvamentos, mas a evolução natural para surfar foi meio óbvia. Em 1947, pertinho do Arpoador, já no Rio de Janeiro, na casa do mitológico Paulinho Preguiça, Luiz Carlos Vital, o Bisão, construiu com a ajuda de Jorge Grande e outros amigos uma prancha oca enorme de 4 metros com tampa e tudo, chamada de DC4. As ondas eram pegas em dupla, e não demorou muito para esse modelo se espatifar depois de vários cautos tomados pela turma. Logo após, houve uma evolução no shape, com a turma um pouco mais nova, surgindo assim a famosa porta de igreja, que era uma prancha menor, porém mais larga, quadrada e sem muita curvatura. Um dos surfistas dessa nova geração, Arduino Colasanti, presenciou Paulo Preguiça ficar em pé na porta da igreja. Foi a primeira vez que ele havia visto alguém ficar em pé sem ser em alguma foto de revista. Algumas poucas pessoas de algumas famílias no Rio de Janeiro experimentavam o surf nessa época, como por exemplo Jorge Paulo Lemann, o mesmo Lemann conhecido no mundo dos negócios, que é um dos homens mais ricos do Brasil, Gilberto Laporte e Paulo Bebiano. Esse seleto grupo, com mais alguns outros, tinha uma relação muito próxima e muito íntima com o mar. Nessa mesma época, eles praticavam o surf e também a pesca submarina. Na década de 60, o australiano Peter Troy veio ao Brasil para desbravar nossas ondas. Os brasileiros absorviam cada vez mais conhecimento em relação às pranchas e materiais, e daí em diante a coisa tomou proporções cada vez maiores. E o surf se expandiu para outros estados brasileiros, por pessoas que queriam usufruir desse novo esporte e estilo de vida. O surf se profissionalizou, criando um mercado bilionário de pranchas, roupas, revistas,
campeonatos, entre outras coisas. E é isso aí, galera. É um resumo mesmo de como começou o surf no mundo e no Brasil. O surf é muito mais do que simplesmente pegar uma onda. E qualquer dúvida que vocês possam ter, vocês podem deixar seus comentários aqui abaixo, que vamos responder todos eles, sem exceção. É isso aí, galera. Aloha e até a próxima aula.